Shalom, shalom, muito bom ter você por aqui conosco, mais um vídeo explicativo aqui no nosso canal Amantes da Torá. O que é Torá e Taná? O salmista Davi, ele diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Em vários outros textos é mencionado a respeito do Taná, é mencionado a respeito da Torá. Por exemplo, Yeshua, Mashiach, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Perceba que ele diz aqui: errais não conhecendo as Escrituras. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mais uma vez, Yeshua fala de escrituras. E começando por Moshe, Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Mais uma vez, palavras de Yeshua. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Yeshua cita novamente o termo Escrituras. Shaul Paulo Rachalia, Paulo apóstolo, ele diz: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E ele diz mais um texto, esse texto no caso de Pedro, Kefas, que diz: sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós temos aqui textos que falam de Escritura e que falam também da tua lei, que é a verdade. Essa palavra lei, ela foi mal traduzida dentro do contexto da nossa língua portuguesa. Sabemos que o hebraico foi traduzido para o grego, também foi traduzido para o latim e para muitas outras línguas, outros idiomas, inclusive o alemão, o português, o inglês. E ao traduzir a palavra Torá, foi traduzido para lei. Os termos que nós lemos como lei, na verdade no original hebraico, significa Torá. A palavra Torá é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos vulgarmente como Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, Vaikra, também tem Bamidbar, tem Devarim, que é Deuteronômio, e tem o livro do Êxodo, que nós podemos ver aqui a constante palavra de Hashem, a constante lei trazida e falada e mencionada dentro desses livros, principalmente a partir de Shemot, que é o livro de Êxodo. De Shemot, Levítico, Números, Deuteronômio, menciona-se ali os mandamentos, as mitzvot, as leis do Eterno, que na verdade são instruções, os ensinos de Hashem, as palavras de Hashem que foi entregue a Moshe e ao povo de Israel assim que saíram do Egito e estiveram ali no Monte Sinai. Então a palavra significa ensino, doutrina, instrução, orientação. Isso significa Torá. O termo Torá, ele é derivado da palavra hebraica Yará, e significa ensinar, instruir, orientar, conforme nós lemos em Vaikra, Levítico, capítulo 10, verso 11. Muito embora o verbo Yará possua o significado primeiro de lançar flechas no alvo, atirar, jogar, apontar, mostrar.
E a gente vai entender mais à frente que a Torá, depois ela é contextualizada como Pentateuco. Penta vem do grego, significa cinco. Pentateuco, 5 primeiros livros de Moshe, como já mencionei anteriormente. E faz parte, então, de outros livros do vulgo Velho Testamento, Antigo Testamento, como Josué, Juízes, Ruth, Jó, Esther, outros livros como Salmos, Eclesiastes, Provérbios, e além disso tem o livro dos profetas, profetas maiores, profetas menores, encerrando ali em Zacarias, Malaquias. Então, de Gênesis a Malaquias, conhecido como Antigo Testamento, na verdade, é o que nós, dentro do contexto judaico, chamamos de Taná. O Taná, Yeshua, os apóstolos, Paulo, ali aqueles personagens do Novo Testamento, que também não é Novo Testamento, é Brit Hadashah, Aliança Renovada, todos eles mencionam a respeito de escrituras. Errais, não conhecerás escrituras. Toda escritura é divinamente inspirada. Hoje se cumpriu a escritura em vossos olhos. E começando por Moshe e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se falava nas escrituras. Aqui Yeshua falando de Moshe, ou seja, dos livros da Torá, do Pentateuco, e também falando dos profetas. A respeito de quem? Dele. Ele ali inserido dentro do contexto da Torá e dos profetas, que nada mais é do que as escrituras. Então o que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, conhecido pelos cristãos, dentro do cristianismo como Pentateuco. E o que é o Taná? O Taná, ele é um acrônimo, é uma palavra que deriva das 3 primeiras letras. Tá vem de Torá, o Na de Navim e o Ka vem de Ketuvim. Torá, escritos e profetas. Ou melhor dizendo, Torá, profetas e escritos, Taná. Então a palavra Taná, ele é um acrônimo, é uma junção dos livros de Moisés, dos profetas e dos escritos. Então isso é escrituras, é o Taná. Logo, a Bíblia é a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus é a Torá. A Bíblia, ela somente veio existir muito tempo depois até mesmo que os apóstolos escreveram os seus evangelhos, suas cartas, suas epístolas, que por sua vez foram escritos após a ressurreição de Yeshua, entre o ano 50 a 100, depois da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, depois da ressurreição de Yeshua. Então, a Bíblia ele é um compêndio de todo o Taná, acrescida das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Apocalipse, de Atos dos Apóstolos e dos Evangelhos, da Bessorá, Matitiarro, Marcos, Lucas e Yohanan, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a Bíblia é um compêndio de todos esses livros. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não. A palavra de Deus é a Torá. O Taná são as escrituras. Os evangelhos são uma autobiografia a respeito da vida de Yeshua. Atos dos Apóstolos é uma história, é um livro histórico sobre os feitos dos apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João, dos primeiros nazarenos, conhecido como a seita dos nazarenos pelos religiosos daquela época, e depois é seguido pelas epístolas, cartas de Paulo, de Shaul, de Pedro, cartas de Paulo a Tito, a Timóteo, a Filemon, depois as cartas de Yohanan, João, de Judas, de Tiago, de Kefas, Pedro, e um livro profético de Yohanan, João. Então, somente esse breve
vídeo trazendo toda essa explicação. Apesar de a Bíblia não ser a palavra de Deus, mas todos esses livros são muito importantes dentro da nossa emuná, dentro da nossa fé. É muito bom nós sabermos e conhecermos a história de Yeshua, seus ensinamentos, os ensinamentos dos apóstolos, e todos eles devem ser estudados de acordo com a Torá e de acordo com todo o Taná. Tem que ter base na Torá e nos profetas, até porque tanto a Torá quanto os profetas foram mencionados e foram falados pelo próprio Mashiach Yeshua e por seus apóstolos. Então, a Torá é a palavra de Deus, a palavra do Eterno, e o Taná são as Escrituras. Para o Hashem, que o Eterno abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.